Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Olá, amigos. Você tem paz? O que é ter paz? Se nós vamos para o conceito bíblico, paz é ter tranquilidade em nosso interior, não ter preocupações, não ter medo, não ter ansiedades. Isso é ter paz. É uma coisa interior. Nós, no texto hoje de João, capítulo 20, versículo 19, até o versículo 23, temos o relato do encontro de Jesus com seus discípulos. E lá o texto diz assim: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, os pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Amigos, Jesus cumprimenta os seus discípulos. Desejar a paz era a maneira de se cumprimentar naquele tempo. É como nós falamos: bom dia, boa tarde, boa noite. Desejamos um dia bom, uma boa tarde e uma boa noite. Mas geralmente a gente faz isso mecanicamente. Talvez no tempo de Jesus as pessoas também pronunciassem esse paz seja convosco de uma maneira mecânica. Mas aqui no texto tem algo que nos mostra que não era algo mecânico, que Jesus realmente veio para trazer a paz. Veja bem, no começo diz que os discípulos estavam sem paz, porque eles estavam lá com medo, portas trancadas. E então chega Jesus e diz: a paz esteja com vocês. E aí Jesus mostra as mãos e o lado para mostrar que ele havia ressuscitado. Esse episódio é importante saber que se trata depois do encontro de Jesus com os discípulos, depois de sua crucificação. E aí a gente vê como mudou o humor dos discípulos. Diz o texto que eles ficaram alegres ao verem o Senhor. E aí Jesus volta a os cumprimentar com: a paz seja com vocês. E aí Jesus os encarrega de serem divulgadores da sua paz. Eles deveriam anunciar para as outras pessoas que ele, com a sua morte, conquistou o perdão dos pecados. Por isso, receba o Espírito Santo. Então ele não deixa eles sozinhos, lhes concede o Espírito Santo. E diz: se vocês perdoarem os pecados de alguém, estes são perdoados. Se não perdoarem, não são perdoados. Então eles deveriam ser aqueles que iriam anunciar a paz para os outros, porque a paz do nosso coração
vem quando nós afastamos dele o principal medo que nós temos. E você sabe qual é o principal medo que as pessoas têm? É o medo da morte, que é uma consequência do pecado. Então, quando nós temos o perdão de Deus, e nós só temos a partir da morte e a ressurreição de Jesus, o nosso coração pode ter aquela paz que eu falei antes, aquela tranquilidade interior, mesmo que a gente enfrenta problemas, mesmo que a gente tenha muitas dificuldades, nós podemos estar com o nosso coração tranquilos. Por isso, amigos, vamos nós também, primeiro, crer em Jesus para ter a paz. E segundo, vamos ser instrumentos para divulgarem essa paz, porque Jesus nos enviou a nós também. Não é só os discípulos, é todos os seguidores em todos os tempos, todos aqueles que encontram a sua paz, devem levar essa paz para as outras pessoas, anunciando o perdão, quando essas pessoas reconhecerem suas culpas e querem realmente serem perdoados por Deus. Que nós sejamos esses instrumentos de levar a paz aos outros. Que Deus o conceda a todos nós. Amém.